O que acontece quando se joga 1000 pessoas em uma arena com regras que te forçam a jogar um Battle Royale sangrento ou se tornar vulnerável? Uma presa para quem decidir se engajar na matança, afinal é assim que se pontua, tirando a vida de pessoas comuns e feiticeiros. Nessa arena todos são nadadores e não passam de números. Essa é a migração de aniquilação, o jogo de abate, o plano final de Geto, ou melhor, Kenjaku, para forçar a humanidade a um próximo estágio. Os fracos morrem, os fortes nascem. Mas o que exatamente é esse jogo? Como ele surgiu e como as regras dele funcionam? Quero saber tudo sobre um dos episódios mais complexos de Jujutsu Kaisen. Então eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão bem? Eu tô. Voltando em Jujutsu Kaisen, pô, eu recebi muito pedido. Faz um vídeo explicando o que diabos é esse episódio de Jujutsu Kaisen, o que é o jogo de abate, a migração de eliminação, qual é o plano de Noritoshi Kamo Geto, ou melhor, Kenjaku. E eu trouxe tudo explicadinho pra vocês aqui, ó, na maciota, pra você entenderem como funciona o jogo, as regras e o plano final dele. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora, se você é um feiticeiro nível Gojo, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou dar spoiler porque sou eu anime. Se inscreve aí, deixa o like. E vamos lá desvendar tudo sobre o grande mistério do jogo de abate. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, Mestre Tengen. Quem é essa figura? Feiticeiro de Jujutsu imortal que permanece em sua câmara, o túmulo do corredor estelar. O tempo todo ele está ali para reforçar as barreiras que protegem as duas escolas de Jujutsu. Mestre Tengen, ele é conhecido como Estrela, Roshi. Em certa época ele foi responsável por disseminar os fundamentos dos feiticeiros de Jujutsu e ele acabou dando a origem até mesmo a grupos religiosos que veneram ele como a Estrela, como uma divindade. E ele basicamente é o que mantém o Japão de pé. Tudo porque Tengen é um usuário de barreiras, o mais poderoso dentre todos os feiticeiros de Jujutsu. Tengen criou e manteve 4 barreiras puras que aprimoram a supressão de espíritos amaldiçoados. Mesmo eles ainda surgindo, sem o Tengen o Japão já teria afundado inteiramente em energia amaldiçoada. Porém, a imortalidade que concede a Tengen a vida eterna tem um contraponto. Como o próprio nome indica, ele é imortal, mas isso não impede ele de envelhecer. Portanto, o seu corpo e a sua técnica devem ser reiniciados a cada 500 anos através de uma fusão feita com um humano de uma linhagem especial que é ligada ao Tengen por correntes invisíveis do destino. Essa pessoa é chamado de vaso de plasma estelar. Isso também se liga ao nascimento de alguém com os 6 olhos, ao qual Satoru Gojo tem nesse momento. Então pensem em um ciclo onde essas 3 coisas são conectadas pelo destino. Nasce o vaso estelar e os 6 olhos para a proteção do mestre Tengen. Ele se funde a cada 500 anos e isso reinicia o seu corpo e as suas técnicas de barreiras. E aqui mora o problema. Toji Fushiguro, a lenda, o monstro, pai de Megumi, rompeu essas correntes do destino, porque ele age como uma anomalia total dentro desse ecossistema de energia amaldiçoada, quebrando então esse ciclo de mais de 1000 anos que unia o Tengen ao vaso de plasma e aos 6 olhos. Por conta do Toji não possuir energia amaldiçoada devido à sua restrição celestial, ele existia fora desse destino invisível que governava o mundo do Jujutsu, permitindo-lhe interromper eventos que nem mesmo os feiticeiros mais poderosos haviam conseguido. E com isso, Tengen falhou em se fundir com o vaso de plasma estelar e evoluiu para algo mais parecido nesse momento como um espírito amaldiçoado do que como um humano. E com isso, o mestre perdeu a sua noção de identidade individual e se tornou um com o mundo. Infelizmente, tudo isso se encaixa perfeitamente nos planos de Noritoshi Kamo, ou melhor, Geto, ou melhor, Kenjaku, seu real nome, que quer fazer com que todo o Japão se assimile, uma fusão com o mestre Tengen para forçar a evolução de todos os humanos a se tornarem
feiticeiros de Jujutsu. Antes, o mestre Tengen não teria sido capaz disso, mas com a morte de Riko, o vaso estelar dos tempos atuais nas mãos do Toji e seu rápido envelhecimento, isso alterou as condições dessa assimilação, possibilitando agora que o Tengen se funda com qualquer um e qualquer coisa. E isto colocou todas as peças no lugar para que Kenjaku manipulasse os eventos ao seu favor. Matar os Seis Olhos não havia funcionado antes, e selar ele no reino da prisão, uma prisão especial dimensional, se tornou a única opção. E é então que o Tengen ele explica como eles podem libertar Satoru Gojo do reino da prisão. Eles precisam encontrar uma antiga usuária de maldição que foi revivida por Kenjaku, chamada Angel. Ela vai estar participando de algo chamado o Jogo de Abate, ou a migração de eliminação. Um jogo que vai usar a energia amaldiçoada de jogadores, feiticeiros e humanos dentro dele como uma bateria, uma fagulha para iniciar a fusão final. Enquanto os 5 feiticeiros elaboram seus planos, Shozo e Yuki optam por ficar para trás e proteger Mestre Tengen. Yuta e Megumi se inscrevem no jogo em lados opostos e vão procurar pela irmã de Megumi, Tsumiki. Maki precisa ir para o Zenin para resolver algumas pendências, mas também planeja procurar por Panda. Isto deixa Yuji à caça de Kinji Hakari, um aluno do 3º ano expulso do colégio de Jujutsu, porque eles precisam agora de aliados poderosos. O incidente de Shibuya foi uma forma do Kenjaku ativar a energia amaldiçoada em pessoas com habilidades latentes, o que significa que agora existem pessoas de todos os tipos que despertaram seus próprios poderes e habilidades, e elas estão sendo forçadas a lutar entre si durante 19 dias nesse jogo de eliminação, para que Kenjaku consiga reunir mais e mais energia amaldiçoada e com isso dar início à fusão, transformando a humanidade em uma força monstruosa e única. Mas quanto ao torneio em si, quer dizer, não dá nem para chamar de torneio, né? O Battle Royale, ele possui muitas regras que precisam de explicação para serem compreendidas. Umas são mais simples, outras parecem confusas. Primeiro é preciso entender que nem só feiticeiros poderosos fazem parte desse jogo. Algumas pessoas que o Kenjaku havia amaldiçoado antes com o passar do tempo, que possuem esta marca, estão obrigatoriamente dentro desse Battle Royale. Uma das pessoas que carrega essa marca é a irmã mais velha do Megumi, a Tsumiki. Ela foi amaldiçoada, acabou entrando em coma junto com outras 1000 vítimas em todo o país. Isto é o que faz o Megumi ir até o Yuji pedir ajuda para salvar a sua irmã. Eis então que o Kenjaku marcou todas essas pessoas e no arco de Shibuya ele acabou usando a habilidade do Mahito, a transfiguração ociosa, que consegue alterar, moldar a alma das pessoas, e com isso ele ativou habilidades nas pessoas e iniciou seus jogos. Isso marcou dois tipos de pessoas. A primeira, na qual ele disse que havia consumido um objeto amaldiçoado, pessoas como Yuji, que consumiu um dedo de Sukuna, e segundo, pessoas que tinham sido marcadas com energia amaldiçoada e cujos cérebros deveriam ser de não feiticeiros, como os de Junpei. Lembram dele? Para o primeiro tipo, ele deu força como receptáculos, e para o segundo, ele deu a capacidade de usar técnicas amaldiçoadas. E ele então começou a quebrar esse selo, amarrando-os, e diz que aquele que estava em sono profundo, como Tsumiki, que está em coma, e para aqueles que entendem profundamente a energia amaldiçoada, logo despertarão e vão ter que lutar uns contra os outros. Por que Kenjaku fez isso? Vale lembrar, porque ele faz isso, lembrem, ele quer usar toda essa energia aí para iniciar a fusão. Yuki comenta sobre como ela e Geto, hoje o corpo e receptáculo de Kenjaku, conversaram no passado sobre como criar um mundo onde maldições não existiam mais. E não importa qual método fosse adotado, os humanos iriam se adaptar e avançar para o próximo estágio de forma natural. Ela então diz que o próximo estágio da humanidade é eles se libertarem totalmente da energia amaldiçoada. Mas o Geto ele refuta isso e afirma que isso consiste em otimizar a energia amaldiçoada. O cérebro quer ver a humanidade evoluir sem que ela realmente escolha a direção dessa evolução. Essa é a migração de aniquilação. E seu grande jogo consiste basicamente em 8 regras iniciais
E uma coisa que confunde de cara é que os jogadores são chamados de nadadores. Mas por que são chamados de nadadores? Estranho pra caramba, né? Mas vamos lá, galera. Os participantes, eles são chamados de nadadores porque o nome em japonês aqui do jogo de abate, Culling Game em inglês, mas na tradução oficial ela fica como migração de aniquilação. E esse é um termo biológico real do nosso mundo que descreve uma situação em que animais não migratórios são levados pelas correntes oceânicas para ambientes aos quais eles não pertencem e possivelmente morrem por conta disso. Por isso que se chama migração de aniquilação. E toda essa batalha, hospedada pelo Kenjaku, é literalmente uma grande migração de aniquilação na qual 1000 pessoas escolhidas são jogadas no mundo do Jujutsu e da matança sem terem escolhas, levadas pelas correntezas desse poder que não pediram e não queriam. Um nome muito adequado, devo dizer. A propósito, lembrem do peixinho da primeira abertura do anime que representava ali o Junpei? Aquele era um jovem peixe anjo imperador, que é um tipo de peixe migratório que morre na migração da aniquilação. Pois é, Junpei era um peixe jovem que nunca veio a crescer. Então por isso as pessoas são chamadas de nadadores dentro do jogo. Eles agora são peixes e migrar para uma área inabitável se torna morte certa. O objetivo principal de qualquer pessoa fora da barreira dos jogos seria encontrar Kenjaku e tentar dissipar essa barreira ou ajudar a cancelar esses votos obrigatórios onde os jogadores declaram sua participação. A barreira permite que todos os não feiticeiros ou a maioria dos feiticeiros possam entrar, mas não consigam sair, ou seja, os números podem aumentar significativamente porque se não for montada uma barreira física, pessoas normais podem acabar entrando e se um não nadador entra no jogo, ele automaticamente já faz parte dele. E as regras iniciais são: qualquer jogador não pode violar as regras estabelecidas porque ele pode perder as suas habilidades, o que é um grande perigo, afinal você está num jogo mortal e perder as habilidades é complicado. E agora, pontos são ganhos para cada morte feita por um feiticeiro. Então, como um jogador, a maneira mais fácil agora é acumular pontos usando suas novas forças, sua habilidade desperta, para matar feiticeiros fracos e não feiticeiros indefesos que acidentalmente entrem nessa barreira. E com isso uma meta inicial de contagem de mortes, entre 100 não feiticeiros ou 20 feiticeiros para conseguir alcançar a meta de poder adicionar uma regra com o mestre do jogo, ou seja, você pode adicionar uma regra de quero sair daqui. Basicamente isso. Consegue a pontuação, adiciona uma regra. Se o não feiticeiro acidentalmente entrar na barreira, ele se torna um jogador, tá? Mas as regras não dizem que ele consegue uma técnica. Segundo, a regra 8, que é muito principal. Se você tentar ser gentil e não matar ninguém, você também perde a sua técnica e se torna uma presa fácil para os outros, ou algo não especificado acontece a você quando sua técnica é removida. Por exemplo, morte ou dano neurológico grave. Kenjaku consegue duas coisas aqui: abater não feiticeiros e cultivar os novos feiticeiros mais fortes para forçar a sobrevivência deles. Sim, no mercy, sem misericórdia nesse jogo. Observe que ele está começando o seu plano aqui de uma forma muito brutal, porque mesmo no mundo de Jujutsu, os feiticeiros eles treinam para exorcizar maldições e não para matar humanos. Ele também está treinando novos feiticeiros para ver os não feiticeiros como descartáveis, mudando a mentalidade. Vale notar aqui que Kenjaku é capaz de alterar a atribuição de pontos segundo a regra 5 do jogo, o que é complicado, né? Se ele quiser matar mais feiticeiros, ele pode reduzir o valor de pontuação pela metade, então você vai ter que matar o dobro, imagine isso. Já que o desespero gera inovação, ele poderia aumentar o valor específico dos feiticeiros, inclusive para encorajar a caça e a sobrevivência entre eles. Ele pode atribuir valores mais altos a feiticeiros específicos para criar alvos a partir deles. Ele manipula tudo, ele é o Game Master nesse momento. Nosso link principal vai tentar ajudar Tsumiki enquanto tenta minimizar essa matança e trazer alguma ordem às coisas. Mas isso aqui é Jujutsu Kaisen, lembra que dificilmente alguém acaba salvo nessas... Claro que agora eles estão presos no jogo e não podem sair até que ele seja completamente dissipado. A parte interessante também do jogo é obviamente as regras 6 e 7. As regras negociadas com o mestre do jogo, onde o jogador pode gastar 100 pontos para adicionar uma nova regra na migração de aniquilação. Se houver um novo feiticeiro psicopata forte o suficiente, e tem,
eles podem acumular pontos pela matança pura e estabelecer regras relacionadas até mesmo a territórios, reivindicar novos potenciais ou estabelecer zonas de buff, dependendo da estabilidade dos locais de barreira. Então esse é um torneio mortal, basicamente força os jogadores que são como peixes a se movimentar. Algumas regras também podem conceder transferência de pontos, ou seja, se você está andando em time, se torna um pouco mais fácil acumular esses 100 pontos, mesmo você não querendo matar ninguém, pode acabar acontecendo de você ter que se defender. Então as regras, elas são básicas e mais sutis. O episódio é muito bom inclusive, tá? Porque mais pra frente ele vai explicar muita coisa aí sobre o Mestre Tengen, como funciona toda a dinâmica dele. Só que parece confuso, mas não é. É basicamente fazer ponto, não pode ser bonzinho, sobreviver, pode transferir ponto, pode fazer time, é basicamente assim que funciona. E agora os jogadores são como peixes, a se moverem de acordo com as regras que são as correntezas mortais dessa arena e fazer qualquer coisa para sobreviver. Quem não pontuar no 19º dia terá sua técnica revogada e sabemos que os peixes morrem no fim da sua migração. Aqueles que são mortos ou não conseguem seguir a regra durante o jogo também têm sua técnica revogada, pois não tem características migratórias. Como o cérebro disse uma vez, o que eu deveria ter criado era o caos, que mesmo eu não consigo controlar. Parece que ele conseguiu. Essa é a migração da aniquilação. E é isso, esse é o grande jogo de Kenjaku, o grandíssimo vilão de Jujutsu Kaisen. E vou te falar, viu, as coisas são intensas daqui pra frente e só melhoram. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos de Jujutsu Kaisen, principalmente da 3ª temporada, deixa o like que é assim que eu sei que você gostou. E comenta aqui também se você tem alguma dúvida sobre as regras que a gente vai tirar com toda certeza, tá bom? Obrigado por assistirem, até a próxima!